Fala pessoal, tudo bom? Pedro Ramuno aqui, seja bem-vindo à Ramuno Academy e o vídeo de hoje vai tratar sobre um dos temas mais complexos, mais debatidos e apesar disso pouco aprofundados por parte da doutrina, que é o princípio da função social da empresa. Então, marca o sininho para acompanhar os outros vídeos do canal, dá uma curtida para não perder nada e vamos ao nosso vídeo. Dizer que respeitar a função social da empresa significa que o empresário deve abraçar a coletividade, que o empresário deve se preocupar e atender outros interesses que não o do próprio empresário, não é totalmente errado, mas certamente é tecnicamente impreciso. Quando eu penso em função social da empresa, eu tenho nitidamente três elementos: função, social e empresa. Discutir o princípio sem tratar de forma técnica de cada elemento é no mínimo arriscado. E pode levar a uma conceituação e uma interpretação equivocada. Então vamos por partes. Vamos começar pelo último elemento, empresa. Empresa, como vocês bem sabem, e tem vídeo no canal que trata sobre o assunto, nada mais é do que a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços para o mercado, exercido de forma profissional. Vejam que aqui empresa não é empresário ou sociedade empresária, mas é atividade econômica. É a atividade econômica que deve cumprir com uma função social. Tecnicamente, a gente está tratando aqui de empresa no perfil funcional ou dinâmico de Alberto Asquini. Então a gente tem empresa enquanto atividade econômica. Esse é o nosso primeiro elemento, empresa enquanto atividade econômica. Já o segundo elemento é social. Empresa, social. Social a gente pode compreender aqui de uma forma um pouquinho simples e resumindo bastante a discussão, como a consideração de outros interesses que não do titular da empresa. A gente pode entender isso como da sociedade, da comunidade, mas vejam que também dá para forçar a barra e eu entender como do interesse nacional, do desenvolvimento nacional, interesse público, primário, secundário, interesse público no sentido mais amplo do mundo, interesse público no sentido da coletividade como sendo tudo, comunidade. Vejam que social, em qualquer uma das concepções que a gente está tratando, vai sempre levar à consideração de outros interesses. Então vamos pensar em interesses externos, que não aquele que é titular da atividade empresarial. Entenda aqui a atividade empresarial e o seu titular como empresário, sociedade empresária, ou a EIRELI, que exerce a atividade empresarial. Esse então é o nosso segundo elemento, social. Temos então o nosso terceiro elemento, que é função social da empresa. O termo função é um termo que carrega consigo muito significado. No direito, as palavras têm poder e você não pode colocar o que você bem entender lá dentro. Função remete a uma categoria jurídica muito específica. Vamos pensar, por exemplo, na relação que o pai tem com o filho, no pátrio poder, no poder parental. Só para título de exemplo. Quando o pai tem essa posição, que é uma categoria jurídica, uma posição jurídica complexa, que exerce em relação ao filho, ele tem uma posição jurídica que vai ser exercida não no melhor interesse do próprio titular, do pai, mas no melhor interesse de um alvo, da criança. Vejam então que não tenho aqui, quando eu olho a relação pai-filho, um direito subjetivo, que o pai vai exercer as suas posições jurídicas no seu melhor interesse. Eu tenho algo diferente, é algo que o pai exerce no melhor interesse da criança. Essa categoria jurídica tem um nome e é poder funcional. Poder funcional ou poder-dever. Que, se vocês forem notar na primeira expressão, funcional vem de função. Então, função guarda relação justamente com essa perspectiva de que o titular não tem que exercer a posição jurídica que ele detém no seu melhor interesse, mas no melhor interesse de outras esferas jurídicas.
Então, quando a gente olha para a função social da empresa, isso significa dizer que o titular da atividade empresarial, empresa, deve observar outros interesses social da sociedade que não o próprio, por ter uma função. Vejam então que não é o empresário que tem uma função social, é a empresa, a atividade econômica, que tem uma função social e deve exercer uma função social por meio do seu titular. É uma questão conceitual pequena, mas super importante para não colocar outros conteúdos que não fazem parte desse conceito e acabar desvirtuando aquilo que a expressão quer dizer. É um princípio amplo, é verdade, mas extremamente técnico, com uma carga conceitual super importante. Isso então que é função social da empresa. Diante dessas considerações, a pergunta que certamente fica é: o fato de a empresa, a atividade econômica, exercer e ter uma função social, significa que em uma situação de crise deve o empresário, a sociedade empresária, suportar a crise? E é tudo a ver com o que a gente está discutindo hoje em dia. Situação de uma crise econômica decorrente de uma crise de saúde pública, no qual muitas pessoas defenderam de forma veemente que deveria o empresário ou a sociedade empresária ser responsável por abraçar a crise e, consequentemente, suportar toda a carga econômica negativa da crise. Não me parece que essa é a melhor leitura, quando a gente olha do ponto de vista técnico. Como coloca o comparato num texto muito interessante chamado Função Social dos Bens de Produção, a função social da empresa está associada aos bens de produção, acaba quase que sendo decorrência da função social da propriedade. Quando eu olho para esse cenário, a função social da empresa impõe ao empresário e à própria atividade econômica por consequência uma carga dupla de deveres. Por um lado, um dever ativo de promoção de bem-estar para os interesses que são afetados pela atividade econômica. E, por outro lado, um dever negativo de se abster de lesar esses interesses. O empresário, por ser titular da atividade econômica, deve, em razão da função social da atividade econômica, promover o bem e evitar lesar, evitar causar dano a esses interesses externos, a esses interesses que compõem o conceito de social, da função social da empresa. Do ponto de vista de enunciado, é muito bonito e até pode parecer sedutor, e eu concordo, é sedutor dizer que o empresário, a cidade empresária deveria suportar a crise. Mas a gente não pode esquecer também que a gente tem uma outra ponderação muito importante aqui. A busca pelo lucro é inerente à atividade econômica. E a inerência da lucratividade, que compõe o sentido e o conceito de empresariedade, não pode ser afastado. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que cumprir com a função social, dentro do próprio conceito de função social, tem os interesses externos, mas também tem lá dentro uma concepção de que a lucratividade é importante. Eu estou num cenário, então, de ponderação, um cenário, então, de sopesamento. Não significa que eu jamais defenderia que a sociedade empresária, a companhia, o empresário não tem que fazer nada para reduzir os custos que a coletividade ou os danos por isso que a coletividade vai suportar. Mas também é muito, muito oneroso impor que todo e qualquer prejuízo decorrente de uma situação externa, uma situação excepcional, que foge da base negocial, que foge da área normal da atividade empresarial, vai ter que ser suportado pelo empresário. Então, aqui é uma questão de solidariedade e, em hipótese alguma, eu estou afastando aqui a importância do princípio da inerência do risco. Só estou dando uma roupagem que me parece mais adequada diante das premissas conceituais de empresa e de função social da empresa. Entendo aqui que a palavra de ordem não é propriamente jurídica, mas é humanitária. O que se tem que buscar em situações de crise é solidariedade, de todos os lados. E, em hipótese alguma, jogar para um único lado e para um único ente ou para um único núcleo o peso e o prejuízo.
É algo que é muito complexo de ser debatido. Depois posso até gravar um outro vídeo com a minha visão do que tem que ser buscado pela atividade empresarial, que tipo de eficiência, que eficiência distributiva para redução de desigualdade. Pode ser uma visão utópica, mas uma visão utópica que me agrada muito. Se eu não estou falando aqui que a atividade empresarial, vamos colocar dessa forma, ela não tem que suportar todos os prejuízos, o empresário não tem que suportar todos os prejuízos, isso também não significa que eu não tenho uma visão pessoal sobre o assunto. Em cenários como o que a gente tem hoje, o lucro é um privilégio. O lucro é um privilégio. E antes de eu pensar em lucro, eu tenho que pensar em humanidade, solidariedade e em pessoas. Porque no fundo, eu tenho uma pessoa por trás da atividade empresarial. Por mais que eu trate de teoria do organicismo, contrato, organização para sociedades empresárias, tirando a questão jurídica e técnica, personalidade jurídica, que é super interessante, eu super concordo, eu tenho um ser humano. E o ser humano ele tem que ser observado acima de tudo. Até porque o trabalho, a produtividade e a atividade empresarial decorre dele. Então eu entendo todos os sopesamentos que o conceito pode trazer. Mas ao mesmo tempo que eu entendo isso, eu não vou me furtar de ter um posicionamento. Antes de tudo, solidariedade. Antes de tudo, pessoas. E o lucro é eventual. O lucro é privilégio. Se a gente não vai ter lucro agora, não significa que não vai ter daqui a pouco. Temos então que pensar com solidariedade para ter a função social resguardada, ter a coletividade resguardada, ter a atividade empresarial resguardada, porque tem um outro princípio que caminha aqui, que oportunamente a gente pode tratar sobre ele, que é a preservação da empresa, que também não é uma dignidade da pessoa humana, que serve para tudo e a qualquer razão e justifica todo e qualquer cenário. É técnico. Direito empresarial é técnico. E a gente tem que tratar dessa forma para não se deixar seduzir por posicionamentos bacanas ou que soam bem aos nossos ouvidos. Direito empresarial merece muita técnica e, acima de tudo, crítica. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam e não deixem de se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos, tem muito conteúdo interessante e, se possível, compartilhar reflexões. Toda e qualquer reflexão que coloque uma visão crítica sobre a realidade e não se prenda a conceitos arraigados, muitas vezes de forma atécnica, merecem ser ouvidas e, mais do que isso, debatidas. Vejam esse vídeo, contestem, critiquem a minha posição acima de tudo, mas reflitam além daquilo que parece lugar comum e que soa agradável aos nossos ouvidos. Muito obrigado, saudações comercialistas e até a próxima.